Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Mais um Alto Astral. Agora nós estamos em meio à pandemia, né? Já mais de um ano com essa pandemia aí, mas em meio à campanha Compensados Anápolis, cuidando da sua vida. Compensados Anápolis, que é apoiador do projeto Alto Astral, como o Dr. Marcelo Cecílio Daia, com a nossa Clínica Vacine, tá aqui do lado direito do peito, dele do lado esquerdo. Dos dois lados. Então são os apoiadores Alto Astral, e a Compensados Anápolis, preocupada com toda essa situação, resolveu fazer uma campanha aí fantástica, que você pode nos acompanhar pelas redes sociais, no nosso Facebook, Joseval Alto Astral, no nosso Instagram, você também pode estar acompanhando. Estamos premiando, sorteando com R$1.000 a cada sábado a você que está conosco na foto premiada, no áudio premiado, na frase premiada, na ligação premiada. Entre nas nossas redes sociais que você vai ver que bacana. Mas o intuito dessa campanha é só um: o que você está fazendo para se proteger e proteger outras pessoas em meio a essa pandemia. E para a gente saber mais um pouquinho de como que está o nosso momento agora, atual, de Covid, eu convidei aqui o Dr. Marcelo Cecílio Daia, parceiro do Projeto Alto Astral. Essa é a 7ª vez que o Dr. Marcelo está conosco aqui no programa Alto Astral. Primeiro programa com ele, programa de aniversário de 100 edições com ele. Sempre acreditou na nossa proposta, está conosco desde o início do nosso projeto, e a gente é muito grato por isso também. Mas está aqui hoje porque é um baita de um profissional. Aqui em Anápolis, na minha opinião, a pessoa mais avalizada para falar de infectologia e para falar de Covid-19 nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Depois dessa introdução, queria dar o meu alô aí para o Dr. Marcelo. Olá, José Val. É bom falar com vocês, bom estar aqui novamente e conversar sobre um ano de pandemia, né? A gente nunca a gente não esperou isso hora alguma, né? Que fosse acontecer e esticar tanto tempo, né? Essa pandemia. Eu lembro que em março do ano passado, se não me engano, a gente conversou sobre a pandemia. E a gente esperava no final do ano, a situação já está completamente diferente, a gente já voltar ao normal. Verdade. Né? A situação já normalizar. E isso não aconteceu. Pelo jeito não vai acontecer tão cedo. A gente vai precisar vacinar todo mundo ainda, para que a gente consiga diminuir a transmissão. Nós estamos numa fase de doença de alta transmissão. Eu estava olhando os dados. O estado de Goiás ainda está com uma curva ascendente de diagnósticos, muitos casos por dia ainda. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a doença ainda não está sob controle. Então, Marcelo, em março do ano passado, o senhor esteve conosco primeiro no rádio, lá no nosso programa na Rádio Imprensa. Depois, em abril, a gente teve o prazer de ter o senhor aqui numa entrevista aqui no canal 14 da NET. Aquela época, doutor Marcelo, eu lembro bem. Nós falamos em torno de 87 mil infectados, 6 mil mortes, um pouquinho mais de 6 mil mortes. Hoje, no dia que nós estamos gravando esse programa aqui, no dia 27 de março, programa que vai para a grade do canal 14 agora na semana seguinte, nós já estamos falando de mais de 12 milhões de infectados e mais de 300 mil mortes nesse dia de hoje. Eu queria perguntar para o senhor, qual a avaliação do senhor, então, nesse um ano em relação ao Brasil e ao mundo? Poderia estar diferente se algumas coisas tivessem acontecido? Ou o senhor entende que está dentro de uma curva mesmo de uma questão pandêmica? É complicado, né? É uma situação que ninguém antes viveu isso, né? Assim, ou ninguém vivo
passou por isso em sã consciência, porque vamos dizer que tem a pessoa com 120 anos que passou pela gripe espanhola, ou mais anos, mas não tinha noção do que estava acontecendo. É uma situação muito complicada. Eu acho que houveram erros e houveram acertos, mas o que mais chama atenção é a falta de unidade em relação a condutas, né? Então, a pandemia ganhou, em alguns locais, principalmente Brasil e Estados Unidos, uma conotação política muito forte, e as condutas científicas também passaram a ter conotação política muito forte. Isso fez com que, e faz com que a população fique confusa sobre o que adotar, qual medida adotar, o que fazer, né, e quem seguir. Então a gente vê hoje uma grande discrepância de condutas porque falta uma unidade nacional capaz de guiar a população. Então esse é o que eu vejo de maior erro, é esse. É a falta de alguém para assumir o comando da nação de verdade, encarando o que está acontecendo, sem teorias da conspiração, e conseguir guiar o país. Que fosse sem lockdown, que fosse com lockdown, mas que tivesse um líder capaz de unir. Isso é que nós não estamos tendo hoje. Infelizmente, para nós, talvez tivéssemos aí esse padrão, né? Iríamos estar acertando e errando, mas dentro de um norte, de alguém conduzindo o processo, né, e com a contribuição de vários outros, mas alguém na condução disso. Muito, muito boa a colocação do senhor. E aí, em meio a essa loucura toda, estão os profissionais de saúde, dos quais o senhor é linha de frente nessa história toda, atuando dentro de hospitais, trocando ideias com colegas médicos, com enfermeiros, no dia a dia dos técnicos de enfermagem, dos condutores, ou seja, vivendo o ambiente hospitalar. E a gente veio agora há pouco de uma entrevista na rádio e um profissional de saúde de linha de frente fez uma pergunta para o senhor em relação à reinfecção. E eu queria que o senhor falasse, em especial para os profissionais de saúde, é claro que para todos que estão nos assistindo também, essa questão de reinfecção é preocupante, doutor Marcelo? Então o que acontece é o vírus, quando começou, é um vírus que se adaptou a ter capacidade de infectar o homem. Então ele é capaz de infectar o homem e aí mais ainda, essa adaptação dele fez com que ele fosse capaz de um homem passar para outro homem. Então, sustentar a transmissão de maneira eficaz e efetiva. Porque quando a gente tem o SARS-CoV-1, quando a gente tem o MERS, ele não era tão efetivo na transmissão de pessoa a pessoa. Esse não. O Covid-19 ele é efetivo, ele transmite de uma pessoa para outra com muita facilidade. E esse vírus vem se ajustando ao longo do tempo. Quando a gente pega a variante, a linhagem de Hubei na China, ela é diferente da linhagem que circulou na Itália e é diferente das linhagens atuais. Então, ou seja, o vírus sofreu mutação, sofreu variação para que ele conseguisse infectar cada vez mais facilmente. Então, isso é a adaptação do vírus. Essa adaptação ela faz com que o vírus consiga também burlar o sistema de defesa, porque a imunidade vai caindo ao longo do tempo. Então, por isso que existem as reinfecções. Na maioria das vezes, as reinfecções são leves ou são despercebidas, mas pode haver reinfecções com sintomas maiores, principalmente quando a distância da primeira infecção é muito grande para a segunda. Então, quem se infectou no começo da pandemia, abril, maio, tem uma chance muito maior de se reinfectar do que quem se infectou em dezembro, por exemplo. Porque ainda tem anticorpos em quantidade maior circulando. Então, essas diferenças são importantes. E a reinfecção é preocupante, sim. E quando a gente fala de reinfecção ou até infecção em quem já foi vacinado,
Acontece, a vacina, nenhuma vacina dá proteção de 100%. Por isso que apesar da vacina, por exemplo, nós dois somos vacinados. Por isso que apesar da vacina a gente está de máscara. Então a vacina, ela garante uma proteção, a maioria das pessoas não vão adoecer, a maioria das pessoas não vão ter forma grave da doença, mas eu não sei quem é essa pessoa. Então enquanto a doença estiver numa alta transmissão, a gente tem que manter os cuidados de uso de máscara. Vamos falar agora da questão das variantes. Variante do Reino Unido, variante de Manaus. Em Goiânia já tem um percentual grande de contaminados pela variante de Manaus. Anápolis teve caso da variante do Reino Unido e da variante de Manaus. Como é que é esse negócio de variante? Será que vai ter uma variante goiana? Variante que eu conheço é só o carro variante. Brincadeiras à parte. Como é que é essa questão, doutor Marcelo? Então, a gente tem o vírus. O vírus, ele sofre mutações. Quando essas mutações, elas permanecem, elas ficam, a gente chama de variantes. Quando essa variante prevalece no meio e se sobrepõe às outras, nós estamos falando de uma linhagem de vírus. Então, a cepa é a cepa SARS-CoV-2. Cepa é uma só. As linhagens é que são diferentes. Ok. Então, essa adaptação do vírus, isso é normal, o influenza faz isso, todos os vírus fazem isso. O HIV faz isso, o sarampo faz isso. Essas mutações acontecem com maior ou menor escala, mas elas servem para mostrar que o mais forte prevalece. Então, a mutação que aconteceu e que é capaz de infectar mais fácil, de transmitir mais facilmente, de matar menos rápido, porque isso também é importante, porque se eu transmitir mais, mas eu mato muito rápido, ela morre junto, eu extingo essa variante. Quando ela transmite mais fácil, ela infecta mais fácil, mas ela não mata mais, ela vai persistir. Então ela vai predominar. E hoje no Brasil o que predomina é a linhagem P1, que é a que foi primeiramente identificada em Manaus. Em Anápolis nós testamos pouco, nós quase não fazemos sequenciamento viral, muito pouco também. A parte laboratorial nossa é péssima. Não é para implicar com ninguém, mas é a realidade. Nós vemos testagem de doentes, de pessoas que estão procurando as unidades de saúde porque estão doentes, mas nós não vemos testagem em massa em Anápolis. Hora alguma, a gente está vendo isso desde julho do ano passado. Então precisava mudar isso para que a gente conheça como é que está a transmissão da doença na cidade, como é que está as variantes na cidade. A gente não tem esse dado. Esse dado é dado geral, não tem dado da cidade de Anápolis. Doutor Marcelo, outro tema que é polêmico nesse ano de pandemia, que é o tal do tratamento precoce. Aí o senhor tem colegas e a gente acompanha de várias formas aí os colegas médicos, e é claro que é assim mesmo, no mundo tem as divergências de opinião. Mas na sua opinião, como infecto que está nisso há quantos e quantos anos, a questão do tratamento precoce é eficaz? Tem que ser feito mesmo? As azitromicina da vida, as ivermectinas. Qual que é a sua opinião sobre isso? É muito importante o diagnóstico precoce e o cuidado médico precoce. Nos hospitais, nós estamos cheios de pacientes que fizeram tratamento precoce, internados. Então, o que chama a atenção é assim, enquanto o Brasil está perdendo tempo discutindo isso e os grandes cientistas, os grandes pesquisadores, porque eu não sou pesquisador, né? Eu sou médico, atuo na área e estudo. Estuda. Mas pesquisador é outra coisa. Enquanto os grandes pesquisadores, os grandes cientistas estão perdendo tempo para rebater uma história que o mundo inteiro já não usa mais, os Estados Unidos já tem Remdesivir fazendo para todo mundo,
já tem tocilizumab para todo mundo, já tem outros anticorpos monoclonais sendo utilizados precocemente, já conseguiram reduzir tempo de internação em 50%, mortalidade já está lá embaixo, e nós estamos aqui discutindo azitromicina e cloroquina. Então, esse é o grande problema. Se a gente tivesse investimento em pesquisa, ou ao menos copiar o que está de bom acontecendo lá fora, a gente estaria numa situação diferente da situação que nós estamos hoje. Questão de estar infectando mais pessoas em faixa etária menor e menos de faixa etária maior. Ou seja, os casos de infectados hoje acima de 60 é menor do que os casos infectados entre 30 e 50 anos aí. Qual motivo? Existe um motivo especial em relação a isso? Ou é só a questão que a vacina já está chegando mais para os acima de 60? Qual que é a opinião sobre? Na verdade, eu acho que o que acontece nós temos um vírus mais transmissível. Ele infecta mais as pessoas. Então, eu tenho um crescimento de casos maior. A minha população maior é entre 30 e 60 anos. Então, eles vão se infectar mesmo, mais. Quando eles se infectam mais, é natural que um percentual dessas pessoas, usando medicamento ou não, compliquem e precisem de internação. Então, eu tenho o hospital mais cheio com a população dessa faixa, que é a mesma que vinha acontecendo. Então, qual é a faixa que mais interna no hospital desde o começo da pandemia? Entre 30 e 60 anos. Qual é a faixa etária que mais morre no hospital? Acima de 60 anos. Continua assim. Só que como a gente está vendo muito mais caso, nós temos mais pessoas internando entre 30 e 60 anos, pessoas morrendo agora nessa faixa etária. Mas a curva continua igual. Não parece... A doença é mais agressiva, um pouco mais agressiva mesmo. Mas o que está acontecendo é que ela é mais transmissível. Eu tenho muito mais pessoas ficando doentes ao mesmo tempo. É isso que está levando ao colapso dos hospitais. Os hospitais não conseguem atender toda a demanda que chega ao mesmo tempo, né? E nós estamos falando de hospital público e privado. O hospital privado hoje também está sofrendo com isso. Por quê? Porque a demanda é muito alta. Muitas pessoas chegando ao mesmo tempo. E aí a gente acaba tendo que criar leitos, criar situações para atender tudo isso, mais as outras doenças. Porque engana-se quem acha que as outras doenças não acontecem, e engana-se mais ainda quem está falando que os hospitais não estão tratando as outras doenças. Os hospitais nunca fecharam as portas para as outras doenças. O paciente continua infartando e chega no hospital e o hospital trata o paciente. O paciente continua tendo acidente, chega no hospital e o hospital trata o doente. Então isso de achar que o hospital está priorizando o Covid e fechando o olho para o restante, não existe. A gente pode até fazer uma análise crítica que é o seguinte: Anápolis, até então, não tinha nenhum hospital público com grande volume de internação. Nenhum. E não tinha UTI pública. Então hoje Anápolis tem UTI Covid. Mas os hospitais privados, os hospitais filantrópicos, sempre tiveram terapia intensiva e continuam com terapia intensiva atendendo todos os pacientes. Todos os pacientes. Né? Isso continua, isso acontece. O senhor relatou muito bem aí desse colapso do sistema, os hospitais se rebolando aí para tentar dar o atendimento. Nos últimos dias, até em determinados momentos, fechando a porta, porque não tem como botar paciente para dentro, porque não tem jeito mesmo. E os profissionais de saúde nessa confusão toda, muitos bem estressados, desgastados, porque é um ano de pandemia complicado. E a gente ainda ouve comentário aos profissionais, nós estamos com muito profissional tratando Covid sem preparo, está faltando profissional. Qual que é a opinião do senhor sobre isso?
falta treinamento. A gente precisa treinar. Agora, não houve, se a gente observar bem, qual o incentivo que existe para o profissional se capacitar, qual o incentivo que existe para o profissional estar na linha de frente? Nenhum. Verdade. Né? O salário é igual, não houve nada a mais para o profissional estar ali na linha de frente, um benefício sequer. Enquanto isso, se você pegar da base até lá em cima, vamos para o legislativo agora, de vereadores, deputado estadual, deputado federal e senador, me fala um benefício que foi cedido ou que foi cessado para eles pela pandemia. Não, eu vou diminuir o número de assessores que eu tenho, eu vou diminuir minha verba parlamentar. Não houve 1 centavo de redução. Nada. Nada, zero. Esse valor poderia ter sido repassado para a saúde. E repassado com utilização bem feita, é claro. Mas não houve nada disso. Então, se cobra muito do profissional, não se concedeu nenhum benefício para ele a mais. Nós estamos trabalhando aí direto, aliás, férias canceladas de vários locais. Nós não temos como dar férias agora. Né? No hospital de urgências, eu mesmo fui favorável ao cancelamento de férias. Não tem como dar férias para o profissional hoje. Eu tenho profissional-chave que, se eu der férias para ele, o hospital colapsa. Então, férias canceladas, profissionais trabalhando há mais de 1 ano sem parar e trabalhando muito. Muitos trabalhando, inclusive, em algumas situações com sintomas leves de doença, ou muito cansados, ou tendo perdido parentes. Mas não tem outro jeito. Então, isso a gente acaba... o que é a realidade, né? Profissionais pouco reconhecidos, nós temos aí não só médicos, mas todos, né? Nós estávamos conversando. Técnicos de enfermagem, condutores, limpeza, todas essas pessoas merecem muito o respeito da comunidade. Muito. São profissionais que estão trabalhando demais, que estão enfrentando o medo para trabalhar. Porque a doença hoje, com essa velocidade que está, com o número de pessoas sendo acometidas, ela dá medo. Eu não sei quem vai ser o próximo e eu não sei como vai se comportar em cada um da gente, cada um de nós. Verdade. Né? Então dá medo. Nós estamos gravando aqui na rua, aqui na 7 de setembro, aqui na frente tem uma loja aqui de computador, onde eu costumo comprar muito. Meu amigo pessoal, o Gleiton, está internado na UTI, entubado, o irmão estava entubado, estava internado até pouco tempo na UTI, teve alta agora. Assim, a gente não sabe quem é o próximo. Isso é difícil, é triste da gente ver. Então, Marcelo, aí o senhor falou da questão profissionais nós temos, o problema é o treinamento que não está tendo. Não poderia se fazer aí uma mobilização para treinamentos online, para essa área, para esses profissionais que precisam serem capacitados? Eu vou dar um exemplo para o senhor, como o senhor deu esse exemplo agora em relação ao amigo do senhor. Eu estou atualmente numa unidade, que era uma unidade que não foi criada para atender Covid, como a maioria estava na pandemia sem atender Covid, e tivemos que mudar o perfil de uma hora para outra. Como é que aquela técnica de enfermagem, que às vezes estava ali só num centro cirúrgico, onde só fazia-se as cirurgias, ela vai ter que sair de um centro cirúrgico e ir para uma unidade de internação, da assistência na internação, para atender Covid. Isso até na cabeça do profissional é um pouco complicado. Então eu estou vendo assim, existem pessoas igual o senhor que dispõe de um tempo para estar aqui na TV, um tempo para estar no rádio, porque está uma loucura. Mas será que não tinha que estar tendo alguns treinamentos online para ajudar essa turma da enfermagem, por exemplo, e talvez até médicos mesmo, né? Porque a gente vê tanta controvérsia em relação até os próprios médicos na forma de lidar com o paciente. Não tenha dúvida. A gente, no hospital de urgências, nós tentamos nos antecipar a isso tudo e capacitar os profissionais do hospital. O que acontece é que a rotatividade é muito grande. Então, volto a falar mais uma vez, se a gente tivesse uma gestão com uma visão diferenciada,
o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, estaria promovendo vários e vários cursos, né? Assim como a União Evangélica fez treinamento para várias equipes no início da pandemia, como entubar, como sedar o paciente, foi feito, né? A União Evangélica fez treinamento para Goiás todo. Poderia estar fazendo outros treinamentos, mas precisa de quê? De que o chefe, o governador, o secretário de saúde, o prefeito solicite isso, porque eu preciso capacitar não só o técnico que está trabalhando, mas o que não está trabalhando ainda, porque eu vou precisar dele. Só que a hora que eu consigo contratar o técnico, ele não está capacitado, aí eu tenho que perder tempo capacitando tudo de novo. Se eu começar a fazer cursos de EAD, à distância, consigo... Gente, hoje é muito fácil, o celular te dá tudo. Tudo, faz 500 mil cursos. Poderia estar sendo feito 500 mil treinamentos ofertados pelo Ministério da Saúde. Verdade. Agora, a gente precisa parar de ficar na defensiva. Precisa olhar para frente e para o ataque. Se a gente a gente conhece o inimigo, eu sei quem é o vírus, eu sei como ele é, eu conheço o vírus inteiro, eu sei como ele é transmitido. Eu preciso fazer medidas de bloqueio dele. Agora, enquanto a gente ficar, o governo discutindo o tratamento precoce, o vírus está lá nadando de braçada. Nadando de braçada. Vocês precisam ler a arte da guerra. Falando em nadando de braçada, o senhor falou aí do poder agora das redes sociais, o senhor falou da questão do celular aí. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós, porque a gente vê vários vídeos circulando em redes sociais em relação a medicamentos, aí eu já estou falando para o tratamento de pacientes infectados. E a gente também vê vídeos aí fakes, como a gente comentou agora anteriormente, falando da questão da intubação, dos problemas da intubação, e as pessoas veem isso e às vezes não tem uma análise crítica. Eu citei um caso para o senhor dessa semana, numa unidade hospitalar aí, filhos de uma pessoa não querendo deixar entubar uma pessoa que se não entubasse ia morrer, né? Porque viu um vídeo falando de problemas na intubação. Como é que o senhor está avaliando essa questão das fakes e também das não fakes? Porque todos nós agora temos acesso a todas as informações, chega muita coisa. O que acontece, assim, às vezes a gente vê os governantes falando, a gente fica achando que... primeiro, eles acham que a gente é bobo, né? Então, primeira coisa que se fala é nós não temos mais condições de ampliar leitos. Aí, de repente, surge leito, né? Surgiram não sei quantos leitos em Uruaçu. Nós não temos equipe, de repente a equipe surge. Pode ser difícil de conseguir leito, mas existe. Então, o que acontece? Existe realmente muita... E isso põe a população em dúvida. Porque o problema de uma equipe não treinada, ele é muito sério. Mas o gestor tem que ter responsabilidade e ser capaz de capacitar a sua equipe, né? Então, quando a gente coloca equipe na Santa Casa, no hospital de urgências, e a gente percebe que não está capacitado, a gente capacita, né? Ou então a gente substitui. Isso é importante acontecer. Treinamentos estão acontecendo o tempo inteiro nessas unidades. Reuniões no hospital de urgências tem mais ou menos um mês que a gente tem reunião todo dia. Diárias. Todo dia. Para discutir tudo, né? Vai liberar o refeitório, não vai liberar, vai voltar. Tudo se discute com a equipe do comitê de crise, para se chegar numa conclusão, aonde você vai discutir, você vê os pontos fracos e os pontos fortes, se corrige. Então, precisa. Falta equipamentos, e aí começa a circular esses vídeos, que são vídeos que às vezes atrapalham mais do que ajudam. Eu não vi, em momento algum, necessidade, como tem um vídeo, que na verdade é uma matéria oficial do G1 Goiás, aonde o presidente da Associação dos Hospitais, da APASEG, né,
fala que está precisando amarrar paciente para ser entubado. Bom, se isso aconteceu em algum lugar em Goiás, com certeza em Anápolis não foi. Porque não faltou medicamento para que isso acontecesse. Né? Então não precisou disso. Tá? Então, assim, isso é uma notícia errada, né? Você causa pânico na população. Né? Igual o governador, 50% que vai para a UTI morre. Não é bem assim, depende da UTI. Né? Tem UTI que é muito menos. A nossa mortalidade do hospital de urgências não é 50%. Ela é menor que isso. Então, isso depende do jeito do paciente que chega, tem vários fatores. Mas, né, nivelar dessa maneira, eu acho que assim, causa muito pânico para a população. Eu acho que a gente precisa orientar a população, deixar claro para a população o que é a realidade, mas sem causar pânico. Eu acho que é difícil criar leitos, concordo, mas é preciso. Mas a gente, por outro lado, todas as medidas adotadas... Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui de Anápolis. O prefeito vem e fala que é difícil criar leito. Mas todas as medidas adotadas pela prefeitura são baseadas em leitos. Então, como é que eu vou sair desse buraco se a minha medida é leito? Se eu não consigo criar mais leito, como é que eu vou fazer? Agora, eu não ouvi, em momento algum, falar em testagem, falar em identificação precoce, não tratamento precoce, identificação precoce do infectado e isolamento dele, como a Inglaterra faz, como a Alemanha faz, como o Japão faz. Isso é importante. Se eu identifico precocemente, opa, você está infectado, não está sentindo nada, isolamento. Eu diminuo, eu tiro ele de circulação, eu diminuo a transmissão. Eu quero manter o comércio aberto, faz testagem em massa da população. Agora, se eu quiser manter o comércio aberto baseado em número de leitos, o comércio vai demorar 2, 3 meses para abrir. A não ser que eu mude a matriz de risco. Eu já falei isso uma vez. Se eu mudar a matriz de risco para vala no cemitério, pode ser que eu consiga abrir o comércio mais umas 3 semanas, porque também já está lotando o cemitério. Também já não tem vaga, já tem fila, até no cemitério. A coisa é séria, a coisa é feia. Então o governante precisa ter alternativa. E a testagem em massa é uma saída. Eu testo, eu tiro aquele cara de circulação, eu vou diminuir transmissão, eu posso manter o comércio aberto. E aí eu preciso. Hoje a gente está punindo o comerciante que vende roupa e o cara que vende bebida alcoólica está aberto. O disco cerveja está aberto para as festinhas clandestinas. Então, ele aqui é responsável por transmissão? Não. Mas o cara que está na festa é. Então, lei seca. Por que não adotar a lei seca? Para a venda de bebida alcoólica, 20 dias, proíbe venda de bebida alcoólica. O restaurante pode abrir para servir alimento, não para vender bebida alcoólica. O cara não vai ficar lá, ué. Eu acho que são saídas que a gente pode estudar, tem que ser estudado e discutido. Então, Marcelo, a vacina veio, aí nós estamos vendo agora aqui na nossa cidade, já chegando aí no grupo entre 60 e 70 anos, né? Já está tendo cadastramento aí. E Brasil afora, mundo afora, uns vacinaram mais, outros vacinaram menos. Mas a gente entende que esse fluxo ele não é tão rápido, ele é um fluxo lento. E essas variantes vindo, essa coisa mudando, quando chegar a vacina para todo mundo, a gente não corre o risco talvez dessas vacinas não serem eficientes? Esse risco corre, mas eu acho que é importante que se faça. Se a gente conseguir vacinar muita gente, porque o nível de anticorpos aumenta muito rápido, a gente consegue diminuir transmissão. Se a gente freia um pouco a transmissão da doença, a gente ganha tempo para novas vacinas chegarem. E aí, provavelmente, no ano que vem, teremos vacina de novo. Aí a gente faz vacinas melhores. Talvez a vacina passe a ser anual? Talvez, não sabemos. Mas as vacinas vão se melhorando.
E aí a gente ganha tempo para produzir remédios novos, para pesquisar medicamentos sem estar na fogueira. Então isso pode acontecer. A gente precisa vacinar para ganhar tempo, para a gente esfriar o processo, ganhar tempo, conseguir respirar, produzir novas vacinas, produzir novos medicamentos e seguir em frente. A nova diretriz do Ministério da Saúde agora fala em não reserva da segunda dose. O que isso pode alterar no quadro atual? Não, eu concordo. Eu acho que desde o início não devia ter reserva da segunda dose. Devia vacinar a maior quantidade de pessoas. Lógico que a gente está falando de uma vacina que talvez a primeira dose só não fosse tão eficaz, que é a Coronavac. Mas a Inglaterra adotou isso desde o início. Quanto mais pessoas você vacinar, mesmo que seja com uma dose só, você tem uma resposta parcial de anticorpos. E essa resposta parcial de anticorpos pode ser capaz de frear a transmissão. Então, eu concordo. Quanto mais pessoas vacinadas houverem, melhor vai ser. Se eu reservo segunda dose, eu diminuo, eu limito vacinas. Não é hora para isso. Vacina quem puder, maior quantidade de pessoas possíveis. Atrasou um mês para a segunda dose, não tem problema, não vai perder eficácia. Independente da marca da vacina? Independente da marca da vacina. Eu até acredito mais. Provavelmente, se a gente misturar as vacinas, fez uma dose de uma, vai fazer a segunda dose de outra, talvez não tenha nenhuma influência e talvez seja até melhor. Lógico que precisa de estudo, mas eu acho que não vai ter diferença nisso. Já que nós estamos falando de vacina, recentemente agora o Butantan aí, a vacina do Instituto Butantan. O que o senhor pode nos falar sobre? O Butantan tem duas vacinas, a Coronavac, que está sendo envasada e vai começar a ser produzida no Butantan, e agora uma nova vacina que vai ser produzida lá, que é a Butanvax. Butanvax. Essa vacina é uma vacina que não pesquisa não é originalmente nacional, mas foi cedido o direito para o Butantan, que vai ser produzida, tem a característica da vacina da AstraZeneca. E tem know-how e já é com a variante P1. Então a gente vai ter uma vacina com uma proteção maior e feita no Brasil. Né? Eu não tenho mais detalhes, eu não sei se é uma dose ou duas doses, talvez seja uma dose só. Se for uma dose, melhor ainda. É espetacular. O ministro de Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, anunciou uma outra vacina de Ribeirão Preto. Não deu mais detalhes, mas também é produto que chega. Então, quanto mais vacinas chegarem, quanto mais o Brasil investir, mais uma vez, sem questões políticas, o Instituto Butantan é um instituto nacional, não é um instituto paulista. Se a gente não parar com essa história, não tiver investimento nesses institutos, aí também a gente vai começar a querer guerra política. Aí vai ser eleição do ano que vem, vai ser Butanvax versus a outra. Aí é difícil. Doutor Marcelo, para a gente encerrando o nosso bate-papo aqui, pegando um gancho na nossa campanha da Compensados Anápolis, eu queria convidar você que está nos assistindo, que vá lá no nosso Instagram, busque as nossas informações no nosso Facebook, Joseval Alto Astral. Para quem curtir lá a nossa foto que nós vamos tirar aqui depois do programa, vai estar concorrendo a uma linda bolsa térmica da Compensados Anápolis, viu? Então, nos busque lá no Instagram, comente, curte, compartilhe a nossa foto e concorra ao nosso prêmio aí. E a pergunta da nossa campanha, doutor Marcelo, é a seguinte: o que você está fazendo para se proteger e proteger as outras pessoas em meio à pandemia? Queria fazer essa pergunta pro esposo, pro pai, pro filho, pro profissional Marcelo Cecílio Daia. Bom, eu tenho usado máscara sempre, tenho buscado evitar aglomeração, higiene das mãos e me proteger, não só me proteger, mas proteger as pessoas que estão em volta de mim da melhor maneira possível. Seja com esses atos, seja com conhecimento, tentando prestar informação, de toda maneira possível. Então, isso a gente vem tentando fazer ao longo desse ano. É um ano difícil, né? Eu tenho 2 filhos, meus filhos moram fora,
um ano que a gente vê pouco, que a gente tinha até programado de viajar para ir vê-los, não conseguimos. Então, assim, é uma situação muito complicada, mas faz parte, né? Todos estão passando por esses momentos de sacrifício, né? Importante é que a gente está vivo, que a gente pode e possa tentar contribuir para reduzir isso da melhor, assim, passar por isso o mais rápido possível. Verdade. E do nosso lado aqui, a gente quer agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco. Importantíssimo tudo isso que nós conversamos aqui para o telespectador do canal 14 da NET, para quem vai nos acompanhar aí no YouTube, nas redes sociais, de uma maneira geral. Doutor Marcelo, muito obrigado. Obrigado. Só um último recado. Nós estamos vacinando coronavírus, né? Coronavac ou AstraZeneca, e está chegando a campanha de gripe. Verdade. Intervalo entre as duas vacinas, 14 dias, tá? Então, quem fez coronavírus, qualquer uma das vacinas, esperem 14 dias para fazer a vacina contra a gripe. E vice-versa. Então, a vacina coronavírus pede um intervalo de 14 dias para qualquer outra vacina. Então, é bom deixar isso claro para a população. Só fazer mais uma pergunta para o senhor, então. Nós vamos ter vacinação normal de H1N1 esse ano, né? Porque parece que todo mundo esqueceu de tudo agora, né? Só fala em coronavírus. Não, abril chega a vacina, começa... A vacina na rede privada já chegou, em várias empresas já estão fazendo, e na rede pública em abril, semana que vem já está aí a vacina. Coisa boa, notícia boa. Então fechamos o programa aí com a notícia boa para você, telespectador do canal 14 da NET. A gente agradece Dr. Marcelo, agradece a Clínica Vacine, nosso apoiador aqui, também como todos os outros nossos apoiadores aqui, o nosso muito obrigado. Estamos aqui com vocês para um próximo programa. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, Arte do Algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi, Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Pamela Rezende, assessoria e consultoria, Ponte Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa, 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, única unidade de combate ao câncer em Anápolis, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, Ego Service, Vigilância e Segurança Privada, Box Seguros, Corretora de Seguros, Meglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Centro Automotivo de Reparos Lagcar, Evolução Tecnologia, Laveste, Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante Dom Macarrão, Ortomed, comércio varejista de equipamentos médicos e ortopédicos na cidade de Séries, e Sebron, Medicina Oncológica. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.